bem? Hoje eu estou aqui para deixar gravado um vídeo para os meus alunos, onde nós construímos gráficos e tabelas pelo Excel. Eu não vou ficar editando esse vídeo para ficar bonitinho, gente, porque vocês sabem que nós estamos com as aulas remotas e eu estou sem tempo de ficar editando aqui o vídeo para vocês. Então pode acontecer engasgos, alguma coisa aqui, mas vocês relevem, ok? Esse banco de dados é um banco de dados com dados fictícios que eu trabalhei com a turma de zootecnia. Então eu escolhi ele aqui para trabalhar com vocês. E nós vamos construir tabelas e gráficos. Eu vou começar construindo tabelas, por quê? Porque para construir os gráficos, eu preciso necessariamente ter as tabelas construídas, ok? Por quê, professora? Porque se eu tentar, por exemplo, selecionar aqui essa variável dieta, né? Se eu selecionar essa variável e tentar inserir um gráfico, então vou aqui em inserir e clico em qualquer um desses gráficos. Vou clicar aqui nesse gráfico de setores, né? Então vem aqui, ó. Tá vendo? Ele não constrói o gráfico que eu quero, tá? Então eu preciso ter essa variável já resumida numa distribuição de frequência, né? Numa tabela, para que seja construído o gráfico que eu desejo, que eu escolha ali na opção inserir, tá? Como que nós podemos fazer? Eu vou ensinar a construir a tabela pela tabela dinâmica. O tabela dinâmica, ele tem duas questões que a gente precisa prestar atenção aqui, que eu vou deixar claro para vocês. Todas as colunas precisam estar preenchidas, tá? Então, eu não posso ter uma coluna em branco. Então, por exemplo, não pode acontecer de ter uma coluna aqui vazia, tá? E aí, se eu quiser, quando eu for selecionar e mandar todo esse banco já para outra planilha onde eu vou construir as minhas tabelas, ele não vai aceitar porque eu tenho essa minha coluna em branco, ok? Então, isso não pode acontecer. Outra coisa que dá problema se a gente não tiver o nome da nossa variável na primeira linha, tá? Então, se não tiver esse nome, fica errado. Por quê? Porque ele vai assumir a primeira observação como o nome da minha variável, ok? Então, eu tenho que estar lá com o nome. O nome aqui no Excel não tem problema de ter caracteres especiais, como número de gestações, tá? Se eu fosse utilizar um outro software, eu teria que tomar esse cuidado, ok? Como que eu vou fazer? Eu vou ensinar vocês a fazer de uma forma onde eu já tenha todas as informações prontas para construir a tabela que eu quiser. A primeira coisa que a gente tem que fazer, então, é selecionar todo o nosso banco de dados. Então, a gente pode simplesmente selecionar aqui nossa primeira célula, né, o A1, e selecionar, né, arrastando apenas o nosso cursor até a última linha na última coluna, então tranquilamente. Mas, né, se a gente tiver um banco de dados muito grande, isso fica complicado. Então, uma solução é fazer o quê? Clicar ali no A1 e apertar a tecla Shift Ctrl junto. Então, deixar essas duas teclas apertadas e depois apertar na tecla da setinha para o lado direito. Então, tá vendo que ele já selecionou todas as colunas preenchidas. E quando eu aperto, eu ainda continuo com o Ctrl e o Shift apertado, ok? E agora, quando eu apertar com a setinha para baixo, ele vai selecionar até a última linha preenchida. Então, olha só, ele preencheu. E agora eu posso soltar o Ctrl e o Shift, ok? Bom, então aqui estão selecionadas todas as minhas observações, né? Todas as minhas variáveis e todas as minhas observações. Agora, eu vou fazer o quê? Eu vou inserir, né, uma tabela dinâmica. Então, eu venho aqui, ó, tá vendo? Página inicial e vou na opção inserir. Quando eu venho na opção inserir, eu tenho aqui, ó, tabela dinâmica. Então, tabela dinâmica. Quando eu clico em tabela dinâmica, ele abre
uma janela onde eu tenho alguns argumentos que eu preciso preencher, tá? Não fiquem preocupados, porque vamos ler com calma, entender o que é cada coisa, tá? Então, a primeira coisa é, escolha os dados que deseja analisar, tá? Os dados nós já escolhemos, nós já fizemos essa seleção, então, o trabalho já está feito, tá? Então, selecionar uma tabela ou intervalo, nós já selecionamos que é na nossa planilha 1, do A1 até o J27, ok? A próxima escolha que nós temos que fazer é o quê? Onde deseja que o relatório da tabela dinâmica seja colocado. Nós queremos numa nova planilha ou nessa mesma planilha onde estão os dados, né? Planilha existente. Se for na planilha existente, então nós temos que selecionar aqui a planilha existente e dizer em qual célula você quer que a tabela seja construída, comece a ser construída no caso. Eu não aconselho por questão de organização, então eu acho melhor você começar numa nova planilha. Então, é só dar um ok aqui, tá? Então, na realidade, não precisava se preocupar em nada, em preencher essa tabela, tá? Era só dar o ok, mas eu queria explicar o que estava preenchido nessa janela. Então, ok, e aí ele abre uma nova planilha, aqui já tá planilha 4, porque, olha só, desculpa o barulho aqui dos cachorrinhos, gente. Porque eu já fiz algumas atividades nessa planilha, mas provavelmente se você estiver fazendo comigo, na sua planilha deve ter aparecido a planilha 2. E desse lado aqui vai ser onde vai ser construída a planilha, a tabela, né, dos seus dados. E do seu lado esquerdo, do seu lado direito, estão todos os nomes, todas as variáveis. Opa! Aqui estão todas as variáveis, tá vendo onde está a minha setinha aqui? Então, eu tenho o animal, que é só a identificação do animal, no caso, a raça, a dieta, o peso em quilos, o número de gestações, peso do último bezerro, sistema de produção, tetos, condição corporal e a produção de leite. Então, você aqui pode trabalhar com a variável que você quiser. Como que vai funcionar aqui? Então, vamos fazer uma tabela simples. Vamos começar com uma tabela, né, uma distribuição de frequência para a raça, tá? Então, como que a gente pode fazer? Se eu clicar em raça, então, se eu selecionar raça aqui, então, selecionei raça. O que aconteceu? Quando eu selecionei, ele já colocou raça aqui, ó, tá vendo? Em linhas. Então, esses campos aqui vão ser preenchidos, tá? Essas áreas. Então, apareceu aqui em linhas, raça. E aí, o que aconteceu aqui na nossa tabela? Ele já preencheu em cada linha o nome de cada categoria da minha variável raça. Então, eu tenho lá o gir leiteiro, o gir holando e o holandês, tá? Ah, professora, mas eu quero quantas vacas, né, eu tenho de cada raça. Sim, tá? A gente não terminou a nossa tabela. Como que eu vou fazer para contar essa tabela? Então, eu vou arrastar o raça lá para valores. Precisa ser necessariamente o raça? Não, não precisa. Pode ser qualquer outra variável. Vou dar de exemplo aqui para vocês, se eu pegar o número de gestações. O número de gestações... Ai, meu Deus. Vou pegar a dieta, que é mais fácil. Ó, vai dar a mesma coisa, tá? É que se eu pegar uma variável numérica, ele vai dar a soma, tá? Depois eu vou explicar essa questão também. Então, vai dar o mesmo resultado. Mas eu tenho um toque com isso. Eu prefiro que seja a variável com ela mesma. Então, contagem de raça, tá? Então, quantas vacas eu tenho da raça gir leiteiro? Gente, eu tô usando termos que eu sei que eu sou uma pessoa leiga em zootecnia, ok? Então, são termos que eu sei, ok? Gir leiteiro, então são 9 vacas nessa raça. 7 vacas da gir holando e 10 vacas da holandês. Então, aqui tá pronto a minha tabela da raça. Eu vou utilizar a tabela dessa forma? Não aconselho, ok? Porque se eu copiar dessa forma e jogar no Excel, né? Posso pegar deixa eu pegar para vocês aqui um documento novo no Excel. Vou colocar aqui para vocês verem. Se eu copiar aqui no Excel, ó, ela vai vir nessa formatação. Não é uma formatação muito bonita, concordam comigo?
Então, o que eu aconselho é vocês fazerem a cópia dessas informações. Então, dá um Ctrl C aqui, vem aqui do ladinho, vai em colar especial e cola valores apenas, porque daí ele só cola os valores que ele copiou, não vem os vínculos, né? Então, ele copia e aí você consegue arrumar certinho a tabela. Então, aqui eu consigo rótulos de linha. Aqui, acho que ficaria melhor se você colocasse raça, né? Aqui, ao invés de contagem de raça, eu colocaria frequência, né? E aí, um total geral, deixaria apenas um total, tá? E aí, construiria aqui as linhas para ficar mais bonitinho, né? Então, se eu seleciono aqui, tá vendo aqui esses quadradinhos? Então, eu vou colocar uma borda inferior, então ele traça aqui embaixo da onde estava selecionado. Se eu seleciono e vou em borda superior, ele fez o tracinho em cima da onde estava selecionado. No total, então, vou colocar uma borda superior, uma borda inferior e fiz lá a minha tabela. Quando eu copiar essa tabela agora lá para o Word, para o documento do Word, olha só como que vai ficar bem diferente, né? Dá para também, se vocês quiserem centralizar os números, né? Então, acho que fica bem diferente, a tabela fica muito mais bonita, mais clean, vamos dizer assim, tá? Então, isso é como nós podemos fazer uma tabela dinâmica no Excel para uma variável qualitativa. Se eu quiser fazer com qualquer outra variável, então eu tô aqui, e eu não quero mais a variável raça. É só excluir esses campos, então removo, clico em remover os campos, ó, fica em branco novamente. Então, clico aqui nesse campo e vou escolher qual outra variável eu quero trabalhar. Então, vamos supor que eu quero trabalhar com a variável raça mesmo, mas eu quero colocar o tetos, tipos de tetos. Olha isso. Então, eu consigo colocar, vamos fazer a contagem aqui, né? Então, eu consigo contar aqui, dentre as vacas, olha só que interessante. Dentre as vacas de leiteiro, eu tenho 9 ao total. Só que dessas 9, 3 tem os tetos afunilados, 5 arredondados, 1 tem o teto cilíndrico. Da raça Girolando, eu tenho 7 no total. Dessas 7, 1 afunilado, 3 arredondado e 3 cilíndrico. Da holandês, eu tenho 10, 3 afunilado, 2 arredondado e 5 cilíndrico. Então, no total, eu tenho 26 animais, né? Posso fazer também, gente, só mais uma observação para o vídeo não ficar muito longo, tá? O que eu ensinei vocês? Eu posso fazer uma tabela simples e aqui eu coloquei 2 variáveis, estão vendo? Coloquei na mesma linha. Eu poderia colocar uma variável na coluna e outra na linha? Poderia. Só que nesse caso aqui eu já até testei com os meus alunos, ó, não fica ruim, tá? De dupla entrada, né? Uma variável nas colunas, outra na linha. Também dá. É só arrastar aqui da forma que vocês preferirem. Uma coisa muito interessante que dá para fazer aqui além da contagem da raça, se eu tiver interessada na produção de leite, né? Então, eu posso trazer essa variável produção de leite aqui para valores. E aí, ao invés de soma, eu posso querer, por exemplo, a média. Então, se eu clicar aqui em soma da produção de leite e vir aqui em configurações do campo de valor, clico aqui em configurações de campo e posso trocar a estatística, posso trocar o cálculo que eu desejo resumir os dados. Então, pode ser soma, contagem, média, máximo, mínimo, tá? Então, qual foi o mínimo de produção desses tipos de tetos por raça? Então, eu posso colocar mínimo. Então o mínimo foi 20 quilos. Não sei qual que é a unidade de medida que tem aqui, né? O mínimo foi 17 quilos. Se eu não me engano, o leite é por quilo, né? Que é medido. Então,
É bem interessante. Mas se eu quiser a média, por exemplo, eu clico lá aqui em cima da onde está a minha variável produção, vou em configurações de campos de valor, clico em média, e aí ele vai me dar a média. Claro que ficou bem ruim com esse tanto de casas decimais. É só selecionar, gente, e vir aqui, ó, tá vendo? Que aqui ele aumenta o número de casas decimais e aqui ele diminui o número de casas decimais. Então, vou diminuir, vou trabalhar com uma casa decimal só, para não ficar tão estranho, tá? E aí, eu posso deixar aqui a contagem de raça, posso deixar aqui a média e ficaria bem interessante, tá? Se eu quiser tirar a raça agora, eu posso tirar? Pode, olha, fica ali. Opa, tenho que remover campo. Ele vai ficar ali com a média, vai calcular a média só para funilado, vai ficar a média só para arredondado. Fica certinho. Então, dá para fazer muita coisa aqui no Excel. Isso aqui é só para vocês terem uma noção de como fazer, mexer com a tabela dinâmica, ok? Agora vamos falar um pouquinho do gráfico. Ai, meu Deus, vai ficar muito longo esse vídeo, tá? Para isso, eu vou só limpar aqui e deixar uma tabelinha bem simplesinha pra gente construir o gráfico. Então, eu falei pra vocês que o gráfico, ele tem que estar com a tabela já pronta, tá? Então, eu tenho que fazer uma tabela dinâmica. Então, a minha tabela dinâmica tem que estar pronta. Eu não aconselho a construir o gráfico a partir da tabela dinâmica. Por quê? Porque o gráfico também vai ficar como um gráfico dinâmico, tá? Então, se eu vir aqui, eu vou fazer só para testar, ok? Se eu vir aqui e fizer um gráfico de setores, né? Clico aqui e faço o gráfico de setores. Ele nem tem como mexer no layout dele, tá? Ele vira aqui, eu tenho como selecionar e tal, a raça que eu quero, posso tirar uma raça e outra. Então, ele fica um gráfico dinâmico. Então, uma solução é fazer o que eu falei aquela hora da tabela. Dar um Ctrl C, né, na tabela, colar especial, colar valores, né, e ter só a minha colagem aqui dos nomes e das frequências. E selecionar e então inserir o gráfico. Então, quando eu vim aqui inserir, e aí ele insere o gráfico que eu desejo. Eu escolhi aqui o grupo de setores. E aí eu posso mexer no layout, né? Bom, eu gosto... Cadê o layout que eu gosto? Eu gosto desse layout aqui. Só que, claro, né? Sem esse título, porque o título já vai ser embaixo. Então, dessa forma. Eu iria mexer no tamanho da fonte, entre outras coisas, tá? Beleza? É assim que... Eu tentei gravar para ficar um pouquinho mais rápido, mas ainda assim vai ficar uns 15 minutinhos o vídeo. Tudo bem? Qualquer dúvida, estou à disposição. Beijos, até mais!